Pois é, pessoal, surpresas desagradáveis acontecem, né? Dessa vez agora foi o Facebook que me deu um tombo aqui. Eu estava falando, ele me cortou no meio. Tá? Eu vou repetir então a última pergunta que eu estava. Na verdade, vou começar a responder a pergunta de novo. Tá, ok? Bem, a pergunta era: eu faço low carb há um ano e percebo que a minha glicemia é elevada em jejum pela manhã, um pouco mais de 100, porém após as refeições fica mais baixa na casa dos 80. Isso é algo normal? Tá? Bem, como eu já tinha dito, né, dizendo de novo, é normal sim. Né, pessoas que comem muito carboidrato, né, ao irem dormir, obviamente, nós vão dormir com a barriga cheia, né, e durante a noite o corpo vai consumir aquele carboidrato que elas ingeriram, né, sob forma vai ser convertido em glicose e vai ser usado, né, como fonte de energia durante a noite. Né, o que vai acontecer? Uma pessoa que tem a glicemia normal, apesar de comer bastante carboidrato, né, espera-se que pela manhã a glicemia dela esteja baixa, exatamente por isso. O que ela comeu na noite anterior foi consumido para mantê-la viva. Né, e quando ela acorda, a glicemia dela está baixinha. Quando ela faz o desjejum pela manhã, em geral ela vai ter um pico de glicemia, porque o que ela vai fazer aí no caso é comer pão integral, geleinha, leite, suco. Isso vai dar um pico de glicemia. Já para quem pratica low carb, né, o que acontece é que essa pessoa, como na última refeição que ela fez à noite, provavelmente ela não vai ter comido muito carboidrato, né, além disso o organismo dela já está com a insulina cronicamente baixa, ela tende a durante a noite usar a gordura acumulada ou ingerida, né, como fonte de energia, de maneira que, trocando em miúdos, né, ela vai viver de gordura durante a noite, e a glicose que ela tem em circulação, que muitas vezes é produzida pelo fígado, por exemplo, né, via gliconeogênese, essa glicose ela vai preservada na circulação. Então, quando o cara acorda de manhã cedo, a glicemia dele está um pouco alta pelos padrões convencionais. Né? Qual que é a diferença nesse caso? Quando essa pessoa acorda e começa a se movimentar e toma um café, que vai ser low carb também, ela não vai ter aquele pico de glicemia, pelo contrário, a glicemia dela tende a cair. Tá? Então, se você pratica low carb, é normal que a sua glicemia amanheça um pouco mais alta e caia depois do café da manhã. Né? Parece estranho, mas é exatamente o que acontece. Tá bom? Mais uma pergunta, vamos lá. Gorduras como linguiça, calabresa, salame, posso comer? E quanto de gorduras é permitido comer por dia? Ao contar as calorias, são por volta de 2.500 que eu estou comendo. Não é muito? Produtos light como requeijão, pode? Carbo de batata doce, farinha de amêndoas e aveia é permitido se eu controlar os carbos líquidos? O chocolate amargo 70%, posso comer à vontade? Também, vamos lá, uma coisa por vez. Gorduras como linguiça, calabresa e salame, pode comer? Cara, pode, mas você tem que ter consciência de o seguinte, isso não é carne, carne de verdade, vamos dizer assim. Você não pode comparar uma calabresa ou uma linguiça com um pedaço de picanha, um pedaço de cupim de boi, por exemplo. Essas carnes elas receberam um monte de aditivo químico, são o que a gente chama de carne processada. As carnes processadas elas estão associadas com maior incidência de câncer. Isso quer dizer que eu não posso comer mais nunca? Não, não é isso. De vez em quando não faz mal, mas você não pode fazer disso a base da sua alimentação. Tá? E eu percebi que a pessoa nem incluiu o que salsicha. Salsicha não é carne, amiguinhos. Passem longe, salsicha é uma porcaria que inventaram para empurrar pra gente. Veneninho, não coma. Vamos lá. Quanto de gordura é permitido comer por dia? Cara, literalmente é o tanto que te satisfaça. O que muitas vezes as pessoas não entendem, elas acham que a gente vai ficar se empanturrando de gordura, mas elas se esquecem que a gordura é altamente saciante. Então é difícil você comer gordura demais. Tá? Na natureza, geralmente gordura e proteína andam juntas. Os alimentos que tem uma, geralmente tem outra. Tá? E por conta disso, a proteína também é muito saciante, realmente é difícil você abusar da gordura. Quando é que é fácil abusar da gordura? Quando você mistura açúcar. Tá? Sei lá, pensa num exemplo absurdo. Vai ser difícil alguém comer 100 gramas de banha de porco pura. Eu acho que eu não conheço ninguém que faça isso. Mas você comer 200 gramas de brigadeiro,
que vai ter um montão de gordura e um montão de açúcar, é moleza. Quando eu comia porcarias, eu comia isso fácil. Né? 200 gramas de brigadeiro era moleza. Então, assim, retomando a pergunta, quanto de gordura é permitido comer por dia? Literalmente, né, é o quanto você desejar. O que eu estou te falando, e acontece com a maioria das pessoas, é que o seu desejo por gordura ele não é muito grande, porque ela te enche muito rápido. Então você tende a não abusar. Tá bom? Ao contar as calorias que eu estou comendo, são por volta de 2.500. Não é muito? Bem, literalmente não sei. Eu não sei qual é o seu peso, sua idade, sua altura, nem o seu sexo, nem qual é a sua atividade física diária. Então não tem como julgar se 2.500 calorias é muito ou pouco. Eu não sei se você corre, né, que tipo de exercício que você faz. Na média, está um pouco mais alto que a média. Tá? Tá um pouco mais alto que a média. O ser humano médio come 2.000 calorias por dia. Né? Não quer dizer que você não possa comer 2.500. Tá? Então, a resposta para essa pergunta literalmente não tem. Tá, ok? Produtos light como requeijão pode? Cara, requeijão light, iogurte light, qualquer coisa que tiver light no nome, né, esqueça. Esqueça. O light é só mais um embuste da indústria para te empurrar alguma coisa que está, em geral, entupida com algum tipo de carboidrato. Né? É literalmente isso. Se você está comendo requeijão light, você pode correr lá na embalagem dele e olhar qual que é o teor de carboidrato que esse requeijão tem, porque ele deve ter sido batizado provavelmente com amido, né, com amido de milho, para fazer ele render e ficar mais grossinho. Tá? Pensa sempre no seguinte, né? Só existem 3 macronutrientes, né, que compõem um alimento. Ou é proteína, ou é gordura, ou é carboidrato. Não existe um terceiro. Tá? Então, sempre que a engenharia de alimentos, que a indústria de alimentos, sempre que ela tira um nutriente, ela tem que compensar com outro. Tá? Então, se você tira a gordura de alguma coisa, para ele ficar light, ele tem que colocar outra coisa no lugar. Essa outra coisa geralmente é carboidrato, porque é barato. Se a indústria fosse tirar gordura para colocar proteína, o custo do produto ia ficar alto. Né? E não se enganem, a indústria ela pensa sempre em custo. Tá? É o papel de qualquer empresa dar lucro. E você dar lucro aumentando o preço e baixando o custo. Não tem jeito. Tá? Então, coisas light em geral, esquece. Né? Carboidratos, batata doce, farinha de amêndoas e aveia. Olha só, batata doce é um carboidrato excelente. Tá? Se você não tem nenhuma desordem metabólica, se você não é diabético, não tem motivo para você não comer batata doce. Não faz sentido você comer 2 kg de batata doce por dia, 3 kg, é óbvio. Vai ser carboidrato demais. Mas um pouco, a batata doce está aí, a natureza nos entregou. Né? Coma a sua batata doce. Farinha de amêndoas praticamente não tem carboidrato. Tá? Tem bastante proteína, bastante gordura, mas carboidrato, os níveis são baixos. Tá? Aveia. Cara, aveia é praticamente carboidrato puro, né? Um grão cereal, passou do seu pescoço, ela vai ser digerida em glicose, no final das contas. Né? A aveia geralmente é processada em maquinário que processa produto que tem glúten, então muito provavelmente a sua aveia vai ter glúten também. Tá? Mas de qualquer maneira a pergunta que a pessoa fez, né? Eu estou percebendo agora que eu não li o finalzinho, ele fala isso é permitido se eu controlar o carboidrato líquido, ou seja, eu posso até comer aveia, mas eu estou comendo aveia no nível que o meu organismo tolera. Se você estiver falando só em peso, pode até fazer sentido. Tá? Pode até fazer sentido. Sei lá, o cara vira e fala assim, não, eu posso comer no máximo 20 gramas de carboidrato por dia. O cara vai comer 20 gramas de açúcar. Está dentro do limite? Está dentro do limite. Faz sentido? Para mim, não faz o menor sentido. Tá? Mas esse aí vai da sua cabeça. Né? Então, acho que assim, se você quer comer um volume de aveia que caiba nos seus cargos líquidos diários, cara, vai em frente. Se você acha gostoso, né, se não ultrapassar a sua cota, tudo coma. Né? Não vou dizer que é bom ou não, mas coma. Tá? Lembre, com essa ressalva, né? A maioria da aveia que você comer vai ter glúten. Tá? O finalzinho da pergunta, né? Chocolate amargo 70% posso comer à vontade? A vontade é que é a pegadinha aqui, tá? De minha parte, já é questão pessoal do Wilton. Chocolate 70% eu procuro nem comer. Eu já acho que o meu paladar ele ficou doce demais. Eu procuro comer 85% para cima. Às vezes eu abro exceção para uns 75%. Tá? Mas tudo bem, isso varia do gosto do freguês. Tá, okay? A questão toda é, chocolate amargo 70%, comer à vontade, a resposta direta é não.
Porque a vontade, o que eu entendo por a vontade, é comer o tanto que eu quiser. Né? Por 70%, quer dizer que em cada 100 gramas vai ter 30 gramas de açúcar. Tá? Então, se você comer à vontade, você vai comer 500 gramas por dia, 200, 300, não sei. Tá? Então, à vontade, eu não, nem a batata doce de antes, né, deveria ser à vontade, porque a batata doce, em cada 100 gramas dela cozida, se não me engano, vai ter 17, 20 gramas de carboidrato. Então, pô, se eu comer 1 quilo de batata doce, eu posso ter problemas se eu estiver tentando controlar o meu peso. Tá, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Vejo que aqui no Paleo Diário são muitos adeptos do jejum intermitente. A partir de quantas horas de jejum estamos a falar disso mesmo? Eu sou ectomorfa e não me vejo um dia inteiro sem comer nada. Os jejuns máximos que já fiz foram das 20 horas até as 11 horas do dia seguinte. Não é que eu ambicione fazer muitos jejuns, pois não quero perder peso. Mas perante tanta apologia, fico na dúvida sobre se deveria tentar ir mais longe na duração do meu jejum intermitente. Olha só, eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei no PQC número 1, né, na pergunta e resposta da semana passada. Eu tenho visto muita apologia ao jejum, sim. Né? O que tem que ficar claro que, primeiramente, jejum não é mágico, tá? Ele não vai resolver tudo na sua vida, e jejum não é obrigatório. Né? Ninguém tem que fazer jejum. Jejum ele é uma ferramenta que pode ser usada para te ajudar a atingir o objetivo. Né? Qual objetivo é esse? Pode ser perda de peso? Pode, o jejum ajuda nisso. Pode ser controle de compulsão? Pode. Tem estudos que mostram que o jejum também ajuda nisso. Pode ser um controle glicêmico mais extremo? Pode, também tem estudo para isso. Né? Tem indicações de uso de jejum para controle de acne, para controle de ovário policístico, até para ajudar, né, ajudar em caso de pessoas que têm algum tipo de câncer. Tá, ok? Mas você tem que ter isso em mente. É uma ferramenta. Tá? Ninguém é obrigado a fazer jejum dentro desse contexto de dieta paleo. Então, bem, a partir de quantas horas de jejum estamos a falar sobre isso mesmo? A coisa começa a ficar filosófica aqui, tá? Bem, se você considerar que as pessoas, o normal até, sei lá, 40 anos atrás era fazer 3 refeições por dia, tá? A gente está falando que as pessoas comiam mais ou menos de 8 a 8 horas. É claro que não é exato, porque durante o período da noite, né, às vezes era um pouco mais longo. Mas um jejum de 8 horas é considerado jejum? Filosófico. Ficar sem comer, qualquer tempo que você fica sem comer é jejum. Jejum para ter benefício fisiológico. A partir de quanto tempo? Olha, sinceramente eu não conheço estudos que digam, jejum mínimo para você ter benefício é a partir de X horas. Tá? O que a gente vê são pessoas que já têm protocolos implementados, tá? E reportam sucesso com isso. Né? Por exemplo, acho que o protocolo de jejum mais conhecido é 16 por 8. Né? Você tem uma janela de alimentação de 8 horas para comer todas as suas calorias, né? E as outras 16 horas você não come nada. Tá? Mas, por exemplo, um jejum 12 por 12, né? Você tem uma janela de 12 e um tempo sem comer de 12. Funciona? Empiricamente, eu te falo que funciona. Por quê? Porque eu já fiz isso. Tá? Na verdade, quando eu comecei a praticar jejum intermitente, o meu caminho foi esse. Né? Eu almoçava ao meio-dia e eu chegava da faculdade por volta de 11h30, meia-noite. Então eu fazia uma refeição a cada 12 horas. Funciona? Funciona. A minha fome ficava sob controle, eu perdi um pouco mais de peso. Né? Beleza, funciona. Jejum, sei lá, de 14 por 10, funciona? Cara, não vejo por que não funcionaria. Tá? 24 por 0, 36 por 0, fica literalmente a gosto do freguês. O tanto que você conseguir fazer sem sofrer, é importante dizer isso, você tem que respeitar o seu corpo. Tá? O prazo que você conseguir ficar em jejum sem sofrer, ele vai te dar um benefício. Né? Eu estou entendendo aqui, né? Eu estou especulando aqui que você é uma pessoa metabolicamente saudável. Tá? Então, sei lá, se você é um diabético descontrolado, não saia fazendo jejum do nada, porque você pode ter um problema. Tá? Estou falando de gente metabolicamente saudável. Tá? Então, isso, tentando responder a sua pergunta de maneira objetiva, porque eu acho que a pergunta é subjetiva por si, né? A partir de quanto tempo se o jejum pode ser considerado jejum? Olha, não tem resposta. Para mim, o mínimo que eu fiz até hoje foram 12 horas e eu tive ganho com isso. Tá bom? Vamos ver. Sou ectomorfo e não me vejo um dia inteiro sem comer nada. Se você não se vê um dia inteiro, não se force a ficar um dia inteiro. Foi o que eu falei antes, não faz sentido. Você não tem que fazer jejum.
Que mais? Os jejuns máximos que eu fiz foram entre as 20 e as 11 horas do dia seguinte. Então deu aí 15 horas de jejum. Tá ótimo. Né? Eu não vejo problema nenhum. Perante a apologia, fica na dúvida se você deveria tentar ir mais longe na duração de jejum intermitente. Só para tentar, falando tudo que eu já falei, né, repetindo de novo, batendo na mesma tecla, você não tem que fazer jejum. Ele pode te dar benefícios, mas tem aquela... A gente não mexe no time que está ganhando, né? Então, fique tranquila, tá? A polícia paleo não vai te prender se você não fizer jejum. Vamos lá, mais uma perguntinha. Estou iniciando o jejum intermitente de 16 horas. Fiquei na dúvida em quais tipos de alimentos quebram o jejum. Por exemplo, eu poderia tomar uma água com suco de um limão, só espremendo a água, sem açúcar ao acordar. Isso quebra o jejum? Pois antes estava tomando suco batido com 3 folhas de couve e coando. Bem, eu acho que o volume calórico de um suco de limão vai ser tão pequenininho que a gente pode considerar que ele não quebra o jejum. Tá? Se você pega grandes expoentes aí, né, dessa disciplina, tem o Ori Hofmeckler, especificamente. O Ori Hofmeckler é o cara que criou a dieta do guerreiro, foi ele que escreveu o livro, a pesquisa, foi ele que fez. E dentro do protocolo da dieta do guerreiro, né, apesar de se dizer, né, que o guerreiro faz uma refeição por dia, é o que eu procurava fazer, né, quando eu tinha implementado, na prática o Hofmeckler ele fala sobre você ter pequenos aportes calóricos. Então é comer um pouquinho, ou diversos pouquinhos, né, ao longo do dia, e no entendimento dele isso não quebra o jejum. Tá? Acho que a minha resposta é isso. O suco de um limão espremido na água, o teor calórico dele vai ser desprezível em vista de 24 horas sem comer. Desculpa, no seu caso de 16 horas sem comer. Vamos lá, mais um. Estou numa dieta low carb, 5 dias na semana, fazendo academia, faço academia... Como é que é? Estou numa dieta low carb... Tá, eu pratico low carb 5 dias por semana, faz academia 5 dias por semana também. Tá assim há 15 meses, perdeu 30 quilos. Nos últimos 3 meses não tenho perdido mais peso, então decidi introduzir no meu cardápio jejum de 36 horas, uma vez por semana, para tentar quebrar o patamar que está me freando. O que acha? Obrigado. Olha só, não sei se eu entendi sua pergunta direito, tá bom? Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, você está falando que faz low carb 5 dias por semana. Então eu estou entendendo que nos outros 2 dias da semana você não faz. Tá? Então, se é isso mesmo, tá? E você me perdoe se eu tiver entendido errado, mas se você está metendo o pé na jaca 2 dias por semana e entrou no platô, não está perdendo peso, eu acho que antes de você tentar fazer um jejum prolongado, que tal tirar esses 2 dias do lixo da semana? Né? Porque querendo ou não, você vai ver aí de uma progressão de insulina baixinha, chega no final de semana, você taca a insulina lá em cima. Ela vai ativar o modo de queima de gordura, né, de estocagem de gordura, e até essa insulina cair de novo, pode levar alguns dias. Tá? Eu percebo, por exemplo, quando chega no final de semana, né, que eu encho a cara de frutas, às vezes, né, eu nunca saio da dieta, mas às vezes eu abuso de coisas da dieta, como um monte de fruta, como um monte de castanha de caju, né, eu percebo que às vezes da sexta-feira à noite para segunda-feira de manhã eu ganho 1,5 kg. Tá? Isso não é gordura, não dá tempo de gerar 1,5 kg de gordura em 2 dias. Né? Isso é água, porque eu repuso o meu estoque de glicogênio, e o glicogênio armazenado no nosso corpo ele fica hidratado. Então você pode pensar aí que, a grosso modo, né, para cada 1 grama de glicogênio que você guarda estocado nos seus músculos e no seu fígado, você guarda 3 gramas de gordura. Desculpa, de água. Né? Ele fica hidratado. Então, é muito fácil você ganhar 1 quilo em 2 dias. Vai ser 1 quilo de água. Tá? Ao mesmo tempo, né, o que eu percebo? Esse 1 quilo ele vai sumindo ao longo da semana. Então, geralmente eu acordo assim na segunda-feira, e lá pela quarta, quinta-feira é que ele desapareceu. Tá? Bem, se o que você está fazendo é comer low carb 5 dias por semana, né, e nos outros 2 você está se enchendo de carboidrato, e principalmente se for de carboidrato industrializado, né, você vai ter esse ganho,
Aí quando chega ao longo da semana, você pode estar achando, achando não, né? Você não vai estar perdendo peso, né? Porque a sua insulina ela vai demorar um pouco a cair, e aquela água que você acumulou vai demorar um pouco a subir, a sumir também. Tá? Então assim, se você quiser fazer o jejum de 36 horas, tentar, eu acho que você pode ter resultado sim. Tá? Mas eu acredito que antes de você tentar essa estratégia, né, antes de você tentar fazer isso, que tal você tentar não fazer esses 2 dias de lixo na semana? Né? Fica para você pensar, tá bom? Vamos lá. Jejum intermitente ou de 3 dias poderia ajudar na cura de inflamação do joelho, consequência de desgaste, condromalácia e artrose. Minha esposa faz low carb, mas agora estabilizou na perda de peso. Ela é intolerante à lactose, mas usa medicamentos para poder comer laticínios. E todo dia ela consome iogurte. Se você acha que a caseína do iogurte pode estar relacionada a essa estabilização, grato pela atenção. Olha só, se você tem um desgaste articular, tá? Condromalácia ou artrose, né? Se você perdeu parte da cartilagem, eu acho muito pouco provável, tá? que baixar a inflamação resolve, baixar o nível inflamatório resolve esse problema. Tá? Pode ajudar? Eu acredito que sim. Se você tiver com inflamação concomitante, né, você reduzir o nível inflamatório vai ser sempre bom. Né? Mas daí achar que alguma dieta, né, qualquer que seja ela, vai te ajudar com uma artrose, com desgaste ósseo ou cartilaginoso, né, eu acho que é pedir demais. Tá bom? Então, eu não tentaria confiar em dieta para tratar artrose. Se a gente estivesse falando de artrite reumatoide, né, que é uma condição inflamatória por si, não é que você está tendo artrite reumatoide, você não está tendo desgaste. Não é o desgaste que gera dor, você está tendo dor, inflamação. Então baixar o nível inflamatório certamente ajuda. Tá? Na verdade, o que me chamou a atenção na pergunta foi uma outra coisa. Né? É o fato de ele falar que a esposa dele faz low carb, estabilizou na perda de peso, é intolerante à lactose, mas usa medicamento para poder comer laticínio. Né? Eu vejo isso acontecer muito, sabe? A pessoa tem algum tipo de desordem metabólica e ela usa digamos assim, o caminho que é o caminho mais fácil. Né? Que, já fazendo paralelo, é o que a medicina convencional sugere para o diabético. Assim, se você tem problemas para comer carboidrato, não se preocupe. Pode comer o tanto que você quiser, que eu te jogo metformina, eu te jogo insulina e está tudo resolvido. Né? Isso não é curar, não é tratar, isso é esconder sintoma. Tá? Precisa ficar bem claro. E é difícil porque muitas vezes a pessoa não quer abrir mão do prazer que ela tem. Ah, mas eu sou diabético, mas eu não quero deixar de comer o meu doce de leite. Ou então, não, eu sou intolerante à lactose, mas eu não quero deixar de tomar o meu leite. Eu gosto sempre de resgatar uma fala, né, eu ouvi o Teco Mendes falar, eu gosto muito, né, o Teco é um grande cara, e ele fala o seguinte: o problema não é você tropeçar, o problema é você gostar da pedra. Né? Gostar da pedra é que é o caso. Né? Então, assim, o que eu diria? Claro que eu não estou aqui para ditar regra para a vida de ninguém. Tá? Então, se a sua esposa faz questão de comer laticínio dela, né, continue comendo. Tá? Mas tem isso em mente, tá? Não tapa o sol com a peneira. Comer uma coisa que você não tolera só porque você gosta e tomar um remédio para te ajudar nesse processo, né, não é o jeito certo, né, de fazer a coisa. Tá? Seria muito mais lógico não comer lactose. Né? Infelizmente, o que me faz mal, o melhor caminho é parar de gostar daquilo. Tá? Mas de qualquer maneira, em teoria, né, o remédio que ela toma provavelmente deve ser enzima lactase, né, que é para quebrar a lactose, já que ela é intolerante. Né? E ele completa a pergunta dizendo o seguinte: você acha que a caseína do iogurte pode estar relacionada a essa estabilização do peso, nesse caso? Né? Bem, a resposta direta é pode. Né? Porque a gente tem que lembrar que é muito fácil a gente comer laticínios demais, porque eles são muito gostosos. Né? Eu adoro comer nata e creme de leite. Né? Exatamente por gostar demais, né, eu prefiro andar sempre com o pé no freio. Eu gosto muito de iogurte natural também. Né? Porque, no fundo, embora a gente não conte calorias, a gente não se preocupe com as calorias, para você perder peso, na maioria dos casos, você precisa de déficit calórico. Tá?
E a beleza das dietas low carb, né, paleo e low carb, é que o fato de você comer mais gordura e mais proteína, isso aí te dá saciedade. Então muitas vezes você fica saciado tendo comido menos. Então você comeu menos calorias e não passou fome. Tá? Essa é uma coisa muito bacana das dietas. Só que quando você está comendo laticínios, é muito fácil você passar da conta. Tá? E tem um outro porém, né? Na verdade tem dois poréns aí. Qualquer proteína em excesso, proteína não existe estoque. A gente não estoca proteína no corpo. Ou ela está em uso, né? Ou não. Então, assim, o que acontece? As suas células que precisam, né? Todas as suas células precisam de fonte de energia. Se você tiver com o seu pool proteico tá acima daquilo que você precisa, né? Você vai começar a converter essas proteínas é alguma coisa que você possa transformar em energia, já que se a proteína, se ela não, os aminoácidos, né, se eles não vão ser usados para construir hormônio, para construir músculo, o que quer que seja, tá? Qual vai ser o fim deles? Eles não são excretados. Numa pessoa normal, né, a gente não encontra proteína na urina, por exemplo. Né? Em quem tem problema renal, você pode encontrar. Né? Existe um descarte proteico nas fezes, mas eu diria que ele é relativamente baixo. Tá? Então, assim, tem que ter um fim para essa proteína. Se você não está precisando de proteína para construir coisas, ela pode ser convertida em glicose. Né? E ao ser convertida em glicose, ela vai elevar a sua glicemia. Tá? E a gente já sabe o que acontece quando a glicemia é elevada. Né? Você pode ter um ganho de peso, você pode ter uma estagnação. Tá? Então, essa é uma questão. A segunda questão é da caseína por si. Tá? A proteína do leite, principalmente alguns isômeros, né? Algumas versões da caseína. A gente fala caseína, mas ela não é uma proteína só, tem vários tipos de caseína. Né? E sabe-se que alguns tipos de caseína, né, são extremamente alergênicas. Tá? Então, talvez se a sua esposa com isso estiver se mantendo, né, num estado alérgico, algum tipo de alergia subclínica, pode, né, vai saber os efeitos da caseína sobre o corpo, para quem é alérgico a ela, né, para quem as pessoas para as quais essa proteína é um problema, os sintomas delas são muito diversos. Sabe? Eu conheço gente que, quando parou de comer laticínios, uma rinite alérgica sumiu. Eu falei, pô, mas o que tem a ver? Né? Diretamente nada a ver, mas lembre-se que, né, lá dentro do seu intestino tem um universo de bactérias lá, né, a sua microbiota, e a maneira como elas estão se comportando quando você dá comida que elas consideram estranha, pode ter os efeitos mais diversos possíveis. Tá bom? Então, assim, sendo direto, a caseína do iogurte pode estar relacionada à estabilização? Pode. Por qual via? Cara, não vou saber te dizer. Né? Não, infelizmente não vou saber te dizer. Vamos ver mais uma perguntinha aqui. A pessoa diz o seguinte: olá, não é bem uma pergunta, mas seria um pedido de uma orientação para os veteranos em low carb. Não sou ainda uma veterana, mas estou completando pouco mais de um ano em low carb, consegui resultados incríveis e estou muito focada. Não me vejo voltando a comer como comia antes. Fui de 108 para 86 quilos. Se você quiser publicar a sua história no blog, me manda um e-mail que a gente publica. É sempre bom inspirar mais gente. Como eu vejo que a maioria dos sites e blogs são mais focados nos iniciantes, encontro poucas informações para as pessoas que já obtiveram excelentes resultados e estagnaram. Portanto, tenho ainda alguns bons quilos a perder. Porém, gostaria de saber se preciso fazer coisas mirabolantes ou é apenas dar tempo ao tempo, fazendo o básico que o resultado continuará vindo. Obrigado, parabéns e sucesso. Essa é uma pergunta que ela parece simples, né, mas não é, porque tem muito fator envolvido. Tá? Passar por platôs enquanto você está no seu processo de perda de peso é normal e esperado. Eu acho que eu não conheço um ou dois gatos pingados que não tiveram platô nenhum, que só perdeu até chegar, né, no seu set point, né, no seu peso mínimo. Então, assim, meu primeiro aconselhamento, né, minha primeira orientação, já que você pediu foi orientação, foi ter paciência mesmo, sabe? Não fica tentando mexer em muita coisa antes de saber se está parado mesmo, porque ficar parado 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, até 2 meses eu já vi.
tá? E depois volta a cair o peso, tá bom? Mas, né, se você não tiver paciência para esperar, ou se você já esperou e o peso não está caindo, tem uma série de fatores que você pode investigar, né? Assim, de cabeça eu posso pensar. Na prática, talvez você esteja comendo muitas calorias ainda, né? Como eu falei, acabei de falar agora, anteriormente, né? A gente não conta calorias, mas isso não quer dizer que as calorias não importem, tá? A beleza da dieta paleo low carb é que, ao comer mais proteína e mais gordura, suas calorias se regulam automaticamente, tá? Mas se você abusa de produtos, né, laticínios, por exemplo, produtos lácteos, é muito fácil você comer mais calorias do que você precisa, tá? Então fica de olho. Outra possibilidade, você está dormindo de menos, né? Sabidamente, a privação de sono, né, vai alterar hormônios, né, hormônios que vão ter impacto no seu peso, tá? Outra possibilidade, talvez você seja uma daquelas pessoas que precisa de um pouco mais de carboidrato, né? Existe gente que é assim, que o cara, mas eu comecei a comer zero carboidrato e estou engordando. Existe. Não é o caso comum, né? Mas tá aí, tem gente desse tipo. Quando o cara coloca um pouco mais de carboidrato na alimentação dele, ele volta a emagrecer, ou começa a emagrecer, né? Outra possibilidade, você está fazendo muito exercício aeróbico crônico, tá? Essa seara ela é espinhosa, vamos dizer assim, né? Porque tem muita gente que gosta do aeróbico crônico, o cara gosta de correr a longa distância e pratica dieta paleo também, e ele está feliz com isso, né? E se o cara está feliz com isso, ele está tendo resultado, não tem problema, né? Está funcionando para ele. O ponto é que, em geral, o exercício aeróbico de longa duração, né, do ponto de vista das dietas ancestrais e do que esse tipo de exercício faz com o nosso corpo, né, esses exercícios eles não são bacanas, vamos dizer assim, né? Eles vão aumentar muito o seu nível de geração de radical livre. Algumas pessoas têm ganho de peso, ou pior, têm perda de massa muscular e ganho de gordura. Então, às vezes o cara está aparentemente magro, mas ele tem pouco músculo, né? O físico do maratonista típico, por exemplo. Então, sim, só voltando na pergunta, tem muitos fatores a serem estudados, tá? Eu te recomendaria primeiro paciência, ver se não é só um platô passageiro. E, acabando a sua paciência, né, começar a investigar isso. Lá no Paleo Diário tem 2 artigos bacanas, né? Um chama 17 motivos pelos quais você não está perdendo peso, e o segundo chama mais 9 motivos pelos quais você não está perdendo peso, né? São artigos do Mark Sisson, e ele destrincha, né, diversas possibilidades dessas aí, né, de por que uma pessoa está seguindo a dieta direitinho e tudo mais, e não está perdendo peso. Bem, vamos lá. Por que parei de emagrecer se faço low carb desde novembro de 2015? Tenho 55 anos, tomo remédio para hipertensão e pressão alta. Tomo hormônio para menopausa e vitaminas diversas. Eventualmente cervejas e leite toda noite. Bem, para essa pergunta, né, todas as respostas que eu acabei de falar se aplicam, tá? Verifique primeiro há quanto tempo você não perde mais peso, né, para se você não está no platô temporário, e depois verifique o resto, né, as outras N fatores que tem aí que podem ter esse impacto, tá? Bem, o que eu estou vendo aqui, né? Assim, leite toda noite, né? Aquela que a gente falou, a proteína do leite pode estar associada com isso? Pode. Eu não sei qual volume de leite você toma, eu não sei se você tem algum tipo de intolerância, não dá, é difícil responder desse jeito, tá? Toma hormônio para menopausa. Bem, eu já vi mais de um caso, na verdade vários, tem inclusive artigos escritos sobre isso, sobre a dificuldade de mulheres em menopausa de perder peso mesmo seguindo a dieta low carb direitinho, tá? É uma questão hormonal mesmo, sabe? Não é que é impossível, não. Tá, ok? Não é que é impossível, não. Mas tem muito mais investigações, né, a se fazer. Não é um cara te respondendo isso pela internet que vai conseguir explicar isso não, tá bom? Eu te sugeriria procurar algum endócrino
que siga a linha paleo para discutir isso diretamente, né? Porque ele com certeza ele vai ter muito mais conhecimento que eu, né? Eu não sou médico, eu não sou nutricionista, né? As coisas que eu falo são basicamente a minha opinião baseada em artigos que eu leio, tá? Nada do que eu falo é lei. Mas vamos lá. Mais uma perguntinha. Cadê? Parece que é a mesma pessoa, ela repetiu a pergunta. E ela falou o seguinte: aí vai o que eu como todos os dias. Eu faço jejum intermitente das 22 às 11, então vai dar aí 13 horas de jejum. Como 2 ovos cozidos, mais café com leite, adoçado com stevia. Às 14 horas almoço, ovo frito com bacon, carne, coco, um pouco de farinha de mandioca, pouco ou nenhum legume. Às 20 horas leite com chocolate, cacau 100%, né? Que bom. Mais adoçante, tapioca com ovo e queijo. 22 horas um copo de leite adoçado com stevia, me ajude, não consigo passar sem leite. Fim de semana tomo cervejas. Altura 1,58 m, peso 76 kg, só baixei 2 kg. Olha só, uma coisa está ligada à resposta que eu dei um pouco mais lá atrás, né? No fim de semana tomo cervejas. Quantas cervejas? Você percebe um ganho de peso considerável de sexta para segunda, por exemplo? E se esse peso aparece, quanto tempo ele leva para sumir ao longo da semana? Ele some ao longo da semana? Eu estou supondo que sim, né? Já que ela só perdeu 2 quilos até agora. Essa cerveja é essencial mesmo? Esse leite ele é essencial mesmo? Eu vi uma frase aqui que ela fala: não consigo passar sem leite. Né? Eu pensava desse jeito com a cerveja. Né? Eu fui um grande bebedor de cerveja em anos passados. Aí. E é muito difícil para a gente, quando você está envolvido com uma coisa, né, com um hábito, você se vê ficando livre dele, sabe? Mas não é impossível. Tá? Eu estava conversando outro dia com alguns amigos, né, que a gente conversa muito por e-mail, e ao longo desse meu tempo e dessa minha experiência com dieta paleo, alguns deles adotaram, e agora, sei lá, de 2 meses para cá mais ou menos, né, quando eu comecei a falar mais sobre o jejum intermitente com os meus amigos, alguns adotaram. Né? E um comentário que eu achei muito bacana que um amigo meu fez ontem, que é o seguinte: ele falou, cara, eu nunca tinha me imaginado pulando uma refeição. Né? Eu nunca me vi fazendo jejum. Né? Mas algum outro dia eu perdi o medo, né? Eu fiz e estou bem. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas precisam do ver para crer, né? É o São Tomé. Né? O cara ele só acredita quando ele faz aquilo mesmo. E principalmente quando você tem esse tipo de descoberta, é que você percebe que eu não consigo viver sem isso. É só mais um hábito. Tá? É só mais um hábito, porque a gente não nasceu comendo pão, a gente não nasceu comendo carne, a gente não nasceu comendo nada, a gente tomava leite da mamãe. Tá? E, bem, todo o resto você aprendeu. Né? Tudo foi aprendido. E uma coisa que a gente aprende, a gente pode desaprender. Tá? Depende literalmente de quanto interesse e quanto esforço você está disposto a colocar nisso. Porque às vezes é difícil. Sabe? É difícil para uma pessoa que tem um vício estabelecido. Né? É complicado. Acho que assim, para mim foi uma grande vitória, né? Eu consegui ficar sem tomar cerveja. Porque se me perguntasse isso aí 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu ia falar que é impossível. Eu ia falar que é impossível. Tá? Mas não é. Não é impossível não. A gente é mais forte do que a gente pensa. Tá? Vamos lá. O que você acha do uso de balanças de bioimpedância para monitoração dos resultados da dieta paleo? Tem alguma para indicar? Olha só, balanças de bioimpedância, elas são sabidamente imprecisas. Tá? Então, assim, se você tem essa balança e você quer usá-la desde o início, cara, use. É melhor ter um pouco de informação do que nenhuma informação. Né? Isso não é verdade sempre não, tá? Às vezes pouca informação é pior do que nenhuma. Tá? Mas nesse caso, eu acho que vale a pena. Mas com a seguinte ressalva. Né? Com a seguinte ressalva. Você vai confiar na sua balança. Pelo seguinte, a gente sabe que ela é imprecisa. Mas o erro da balança, ele vai ser um erro constante. Porque a balança foi programada na fábrica e ninguém mais mexe no programa da balança. Tá? Então, se a sua balança erra para cima ou erra para baixo, ela vai errar sempre o mesmo tanto. Entendeu? Né? Pelo menos teoricamente é isso. Né? Por outro lado,
A bioimpedância, ela por si, ela é um método bastante questionável, né? Porque ela depende da sua hidratação, né? Se você tiver bebido mais água ou comido mais sal num dia, né, do que no outro, ela pode dar resultados diferentes. Tá? Então, assim, como eu falei, nesse caso eu acho que um pouco de informação é melhor do que nenhuma. Mas eu não confiaria em balanças de bioimpedância para me dizer a verdade. Eu acho que ela serve para você acompanhar o processo. Ah, hoje eu tinha 15%, daqui a um mês eu tenho 10%, eu sei que diminuiu. Eu posso não confiar na quantidade que diminuiu. Tá ok? Acho que muito mais útil do que você ter uma balança de bioimpedância é você ter 3 ferramentas. A primeira ferramenta é a fita métrica. Tá? Meça a sua barriga, meça a sua coxa, meça o seu braço, sua cintura, seu pescoço. Anote várias medidas e vai comparando. Né? A segunda ferramenta é uma balança comum, você saber o seu peso. E a terceira ferramenta, que é a que eu acho a mais importante, é o espelho. Sabe? O espelho, eu chamo sempre de teste do espelho nos posts em que eu falo sobre isso. O espelho é o seu melhor indicador, pelo menos para ganho e perda de peso. Você vai olhar no espelho, ou você vai tirar uma foto, ou pedir para alguém tirar uma foto para você e comparar, né, com a foto anterior, né, e ali você vê a diferença. Cito ainda uma quarta ferramenta, que eu costumo sugerir sempre para o pessoal, para os meus alunos de coaching, que é o seguinte: escolhe uma roupa, sabe aquela roupa sua que não te serve mais, ou que entra e fica muito, muito apertada? Essa é a sua roupa de prova. Né? Se você está encarando a dieta direitinho, né, experimenta essa roupa uma vez por semana. Se a roupa não começar a ficar mais frouxa, né, ao longo do tempo, e lembrando que nesse tempo pode haver platôs, né, mas se a roupa não começar a ficar mais frouxa, alguma coisa está estranha. Tá? Então, eu acho muito bacana quando as pessoas falam: cara, o meu cinto, eu usava um cinto, já tive que fazer mais um monte de furo. Ou então tive que cortar a ponta do cinto, tive que mandar apertar as minhas calças. Né? É um indicativo muito forte. Sabe? E além de ser objetivo, a minha calça ficou frouxa, diminuiu tanto. Além de ser isso, te dá uma sensação de progresso muito grande. Né? Porque você está literalmente vendo uma vitória. Você viu uma vitória ali naquele instante. Tá? Então, isso. Fita métrica, balança comum, espelho e fotos, roupa de prova. Tá bom? Vamos lá. Estou fazendo dieta desde março, desde o início tive constipação, mas agora estou também com algumas dores e muco nas fezes. Parece que li alguma coisa sobre a dieta trazer problemas intestinais mais sérios. Saberia me dizer alguma coisa a respeito? Olha só, tem muita conversa, né, sobre isso. Bem, automaticamente, quando você passa a comer menos fibras, né, e a nossa maior fonte de fibras hoje em dia na nossa dieta são os grãos, né, disparados são a maior fonte de fibras. Quando você para de comer fibras, né, o seu volume fecal ele tende a diminuir. Tá? Então muitas vezes as pessoas falam: a dieta paleo deixa o intestino preguiçoso. Eu não gosto dessa palavra quando se usa isso, preguiçoso, por alguns motivos. Tá? O primeiro motivo é o seguinte: se a gente for considerar, né, dado o paradigma das dietas low carb, né, a gente não é feito para comer grãos. Então, na verdade, sendo a nossa conformação de carnívoros, né, barra onívoro, né, eu diria mais isso, né, a gente tem caninos, né, o nosso intestino é curto, não é intestino de herbívoros, né, bem, a gente está mais preparado para comer produtos de origem animal. Tá? O produto de origem animal, a biodisponibilidade dos nutrientes é muito alta, sabe? Muito alta. Então ele tende a não sobrar muita coisa. Sabe? Então uma pessoa que come só carne e ovo, né, não estou dizendo para fazer isso não, tá bom? Eu particularmente não gosto, eu acho monótono comer só carne e ovo, eu gosto de comer plantas. Tá? Mas a pessoa que come só carne e ovo, a probabilidade dela ir ao banheiro todo dia é muito baixa. É muito baixa. Né? Cita-se sempre o exemplo dos animais. Né? Se você for para o zoológico, ficar lá no zoológico acompanhando o leão, você vai ver que o leão não faz cocô todo dia. Né? Porque o leão é um carnívoro exclusivo. O leão só come carne. Tá? Não tem fezes formadas para sair todo dia. Tá, ok? Então, quando a pessoa fala comigo que o paleo deixa o intestino preguiçoso, eu costumo trucar. Não é que ele está preguiçoso. Né? O que vai acontecer é que não vai ter o que sair o tempo inteiro.
né? Porque quando você come muita matéria vegetal, né, muita fibra, né? Bem, primeiramente, a maior parte da composição das fezes, né, são bactérias. 50% ou mais ele é bactérias. O resto que está sobrando ali, cara, tem resto de hemácia digerida, resto de células e tem um monte de fibra, né? Lembre que as fibras são carboidratos não digeríveis, então elas vão até o intestino grosso, lá as bactérias fermentam, gera gás, né? Só que as bactérias não conseguem fermentar tudo, sai um monte de fibra nas fezes, tá? Então, assim, uma vez que o seu volume fecal diminui, não tem por que fazer cocô todo dia, porque sair. Beleza. Ah, mas eu estou sentindo dor. Opa! Se você está sentindo dor, se você está sentindo inchaço, né? Se na hora de defecar, sei lá, está sangrando, está saindo muco, tem alguma coisa errada, né? Não é para ser assim, né? Eu não sei quantas pessoas estão assistindo isso agora que praticam dieta paleo e as pessoas que observam o seu cocô no vaso, né, antes de dar a descarga lá. Eu acredito que a maioria das vezes, assim como acontece comigo, são fezes saudáveis, né? Existe aquela escala Bristol, no paleo diário tem essa escala, inclusive, né, que ela te descreve os N tipos de fezes reconhecidos, né, desde das fezes mais endurecidas, aquela que sai como bolinhas, azeitoninhas, cocôzinho de cabra, né, como queira falar, até diarreia líquida, que não tem nenhum pedaço sólido, e todas as graduações estão aí no meio, né? Os tipos de fezes normais, né, estão ali no meio da escala, tá? E fezes normais não é comum aparecer excesso de muco, um pouco até vai, de muco intestinal, né? Mas muito muco tem alguma coisa errada, tá? Então assim, se você tá sentindo dor, se você tem muco nas fezes, se tem sangue nas fezes, cara, procure um médico, tá? Procure um médico, né? Se for só dor, você pode tentar fazer uma intervenção mudando o que você come, para ver se a dor desaparece, tá? Como eu disse antes, tem pessoas que se dão melhor comendo um pouco mais de carbo, né? Isso existe, tá? Então, não sei, talvez você esteja comendo pouco carboidrato, muito pouco carboidrato, porque o seu metabolismo pede, tá? Mas dor, inchaço, muco, sangramento não é normal, tá bom? Então, assim, procure um médico, tá? Se esse tipo de coisa persistir, né, tome providências, escute o seu corpo, escute o seu corpo. Essa coisa que eu sempre falo com todo mundo que vem conversar comigo sobre assuntos ligados à dieta, né? Respeite o seu corpo. Ele é a única casinha que você tem de verdade, é a única coisa que é sua de verdade nesse mundo, tá? Então é isso. Parece que alguma coisa sobre a dieta trazer problemas intestinais mais sérios. Sinceramente, o que eu vejo, o que eu já li de artigos é justamente o contrário, tá? Justamente o contrário. Pessoas que comem menos grãos, e aí de tabela comem menos antinutrientes, principalmente glúten, elas tendem a ter melhora em diversas desordens intestinais. Por exemplo, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, tá? Colite ulcerativa. Tudo isso tem reportes, e algumas têm estudos também, né, mostrando que ao adotar uma dieta com comida de verdade, tá, isso tende a melhorar. Ok? Bem, pessoal, essas foram as perguntas de hoje, né? Eu vi que bastante gente já perguntou aqui nessa própria live, mas eu estou estourando o meu prazo, né? Eu estou me comprometendo a falar 1 hora só por noite, porque eu sou um grande falastrão e se deixar eu falo a noite inteira, né? Então, assim, eu vou encerrar por hoje, tá? O formulário com perguntas ele continua aberto no blog, pode colocar suas perguntas lá. Se eu não responder na próxima semana, é porque eu não coube. Hoje eu não respondi tudo que eu tinha me proposto a responder. Tem um monte de pergunta aqui ainda, né, que eu não consegui responder, tá? Mas cadastre a sua pergunta lá, que certamente ela vai ser consumida, né, em algum momento do tempo, tá? Então esses são os meus recados por hoje, tá? Praticamente tudo isso que eu falei tem artigos dentro do Paleo Diário. Se você fizer algumas pesquisas, né, lá dentro do blog, né, você vai achar isso lá, tá? Se você é iniciante, está vendo isso agora, né, tá chegando para a dieta agora, tem um artigo muito bacana chamado LCHF para iniciantes, tá? Fica no blog também, que é um artigo do Dr. Andreas Zienfeld, né, que é o Diet Doctor, né, que é um dos grandes papas do assunto aí lá fora. Esse artigo foi um dos
que eu traduzi está disponível no blog. Tá? Se você achar que precisa de algum tipo de apoio nisso, né, eu publiquei tem mais ou menos 2, 3 semanas, né, o que eu chamo de o meu manual para a jornada. Né, ele está lá no blog também. Tá? Basicamente a reunião do conhecimento que eu adquiri ao longo desses meus 3 anos de dieta paleo aí. Tá? Então, assim, eu destrincho o que é a dieta, por que funciona, de onde é que veio, como que a bioquímica da coisa funciona. Né? Dou algumas receitas, são as receitas que eu uso em casa mesmo. A minha palestra está disponível lá também. Tá bom? Então, se você se interessar, dá uma conferida lá. Tá? Chama Paleo Low Carb, um manual para a jornada. Tá? Tem pessoas aqui me pedindo um abraço. Um abração para os low carbers de Portugal, pessoal. Algum dia, quem sabe, estarei aí em terras lusitanas para comer um bom peixe, tomar um bom vinho. Né? Mas é isso, gente. Uma boa noite. Mantenham o foco, né? Respeitem seu corpo e comam comida de verdade. Grande abraço.